Bem, vamos retomar aqui a nossa frente de teoria geral dos recursos. Então, vocês lembram que na aula passada nós estávamos examinando os requisitos de admissibilidade ainda, né, que são fundamentais para saber se um recurso pode ser admitido ou não. Primeiro examinamos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e passamos depois a examinar os extrínsecos, dos quais eu falei sobre tempestividade, confiram aí, preparo, e estava falando sobre regularidade formal, dizendo que os recursos exigem a observância de determinadas formalidades sem as quais eles não poderão ser admitidos. Quais formalidades nós estávamos vendo? Primeiro, a de que, em regra, ele tem que ser apresentado sob forma escrita. Até existem algumas exceções, nós vimos os embargos de declaração no juizado especial civil, o agravo retido em audiência que podem ser interpostos oralmente. Mas a regra, de maneira geral, é de que o recurso deva ser interposto sob a forma escrita. E, além disso, foi aí que nós paramos. Na área do processo civil, que é a nossa, o recurso já deve vir acompanhado das suas respectivas razões. Então, as razões devem acompanhar o recurso já no ato, no momento da sua interposição, porque aí haverá o fenômeno da preclusão consumativa. Então, todas as razões, argumentos, fundamentação, etc., que o recorrente desejar apresentar, ele já deve fazer isso no momento em que ele interpõe o recurso. Não sendo admissível, isso é fundamental, porque tem alguns advogados que erram aqui, não sendo admissível, pelo menos como regra praticamente absoluta, que o recurso seja aditado, complementado a posteriori. Não dá, gente. Ah, excelência, esqueci um detalhe, esqueci de comentar uma coisinha, sabe, muito importante, então estou aqui acrescentando. Indefiro. Indefiro porque ocorreu o que ali atrás, quando ele apresentou o recurso sem aqueles argumentos? O fenômeno da preclusão consumativa. Eu fiquei devendo para vocês na aula passada examinar uma hipótese excepcional, em que o juiz haverá de admitir a complementação ou aditamento, como vocês preferirem, do recurso. Que é a seguinte, vejam que é realmente uma situação excepcional. Vamos imaginar que o juiz deu sentença. Tá? Deu sentença num processo entre A e B. A e B. É uma sentença qualquer, não interessa. Vamos imaginar que uma das partes, sentindo-se prejudicada, apela. E apela tempestivamente, até antes do prazo, apela, sei lá, nos primeiros dias do prazo, para não correr o risco, né, de perder o prazo. Sem saber, sem imaginar que o seu adversário, neste prazo, está opondo também embargos de declaração. Então, vocês entenderam? Uma das partes apela, sem saber, sem imaginar que a outra apresentaria embargos de declaração. Vamos imaginar que o juiz, ao examinar os embargos de declaração, que ele tem que examinar, acabe ou acrescentando alguma coisa, ou complementando alguma coisa, ou modificando alguma coisa, de tal forma que a sentença originária sofra algum acréscimo, vamos dizer assim. Bom, não seria razoável que aquele que foi diligente e apelou dentro do prazo ficasse impedido de discutir aquele ponto novo, que foi acrescentado à sentença. Então, veja, se em razão de embargos de declaração, a sentença for alterada, aí vai ser possível admitir que, se alguma das partes já tiver apelado, ela possa complementar a sua apelação.
aditar a sua apelação. Agora, qual é o cuidado que o juiz tem que ter aqui nesse momento, gente? Preste atenção. É que esse complemento, esse aditamento, só vai poder versar exclusivamente sobre o quê? Sobre aquilo que o juiz tiver inovado, acrescentado ao examinar os embargos de declaração. A pessoa não vai poder querer aproveitar essa oportunidade para tratar de coisas que ela já poderia ter tratado antes. Isso não, isso ficou precluso. Né? Então, se perguntarem a vocês, pode existir hipoteticamente um caso em que a parte apela, ou recorre e depois pode aditar ou complementar? A resposta, como regra, não. Mas excepcionalmente sim, se a sentença vier a sofrer algum tipo de alteração, ou acréscimo, ou modificação, em decorrência de embargos de declaração. Acho que faz sentido, né? É uma situação lógica. Isso é o que eu tinha ficado devendo da aula passada para vocês. Para concluir, no entanto, o nosso exame dos requisitos extrínsecos, falta eu falar do último, que não tinha dado tempo na aula passada, o quarto, que é a inexistência. Inexistência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer. Então, existem fatos, que eu já vou enumerar, ou circunstâncias, cuja existência, num caso concreto, extingue ou impede o direito de recorrer. Tá? Portanto, se a pessoa quiser recorrer, essas circunstâncias têm que estar ausentes. Tá? Ausentes. Quais são os fatos extintivos e quais são os impeditivos? Extintivo, renúncia, e a aquiescência. Ao passo que o fato impeditivo é a desistência. Então, para que alguém possa recorrer, é preciso que não tenha havido renúncia nem aquiescência, nem que haja desistência. Gente, só um minutinho aqui. Antes de explicar cada um desses itens, o que eu queria mostrar para vocês? Reparem que eu estou chamando renúncia e aquiescência de fato extintivo, desistência de fato impeditivo. Não há unanimidade nessa terminologia. Pode até ser que vocês a encontrem invertida em algum autor. Isto é, que algum autor chame renúncia e aquiescência de impeditiva e a desistência de extintiva. Mas a maioria usa a maioria da doutrina usa esta terminologia que está na lousa. Mas não se espantem, não achem que está errado, se vocês encontrarem invertido, porque aí é só um problema de terminologia. O que é mais importante vocês saberem é que não foi à toa, ou não é à toa, que a doutrina se viu obrigada a criar duas categorias. Uma categoria para renúncia e aquiescência, outra categoria diferente para desistência. Não dá para colocar esses três itens na mesma categoria. É preciso criar duas categorias diferentes. Por quê? Qual é a razão? É que renúncia e aquiescência são circunstâncias anteriores, antecedentes ao recurso. Portanto, impedem que o recurso venha a ser interposto. Extinguem, daí a gente classificar como fato, extingue o direito de recorrer. Tá? Então, repito, renúncia e aquiescência são anteriores. Precedem a interposição do recurso. Portanto, não vai haver recurso se tiver havido renúncia ou aquiescência. E se houver, o juiz não vai receber.
certo? Já a desistência tem que ser uma nova categoria, tem que criar uma nova categoria, porque a desistência, gente, olha o nome, desistência é sempre desistência de recurso já interposto. Eu só posso desistir do recurso que eu já interpus. Portanto, a desistência é sempre posterior à interposição. Então, assim, como é que eu, dizendo isso de uma forma mais, sei lá, mais abstrata, não sei se... No fundo, a renúncia e a aquiescência atingem, não propriamente o recurso, porque o recurso ainda não foi interposto, mas elas atingem o direito de recorrer. Ao passo que a desistência, essa já atinge o recurso interposto. Por isso a necessidade de elas serem classificadas em categorias diferentes, né, por razões, digamos, de boa prática científica. Agora, o que é cada uma delas? Renúncia, primeiro. Renúncia. É a manifestação de vontade do interessado. Renúncia é a manifestação de vontade do interessado de que não deseja, não quer ou não vai recorrer. Aliás, eu acho que o nome renúncia, sinceramente, dispensa maiores esclarecimentos. Renúncia é renúncia, né? Renúncia é a pessoa dizer, olha, excelência, renuncio ao direito de recorrer, não vou recorrer, não quero recorrer. O que já me leva a perguntar uma coisa para vocês, só querendo que vocês raciocinem. Professor, eu não entendo uma coisa, sabe? Se a pessoa não quer recorrer, basta que ela deixe transcorrer in albis o prazo. Qual é a vantagem dela renunciar antes? Quer dizer, sei lá, publicou a sentença, tem 15 dias para apelar. Se ela não quer apelar, deixa passar os 15 dias e pronto. Por quê? Qual é a razão de uma pessoa renunciar? O que ela quer ao fazer isso? É a minha pergunta. Qual é a utilidade, digamos, que o renunciante intenta alcançar? Na verdade, o que acontece é que, quando a pessoa renuncia, extingue o seu direito de recorrer, o que significa que se antecipa em relação a ela o trânsito em julgado. Pode ser que, por alguma razão, ela tenha interesse em antecipar o trânsito em julgado, para poder, sei lá, cumprir logo o que foi determinado, para poder resolver logo, enfim. Então, a renúncia tem por finalidade já deixar claro, já antecipar o trânsito em julgado, que a pessoa abre mão do direito de recorrer. Tá? Um detalhe importante. Primeiro, a renúncia é sempre unilateral. O que significa dizer que ela independe do quê? Da concordância do adversário. A pessoa renunciou e está renunciado e acabou. Tá? E ela é irrevogável e irretratável. Quer dizer, renunciou, acabou. Excelência, eu renunciei na semana passada, mas pensando melhor, sabe? Conversei com o meu cliente, e ele pensando bem, não, acabou. Não tem essa. Tá? Então, é isso. Uma questão que pode surgir aí, que podem suscitar para vocês, tomem cuidado com a pergunta, se poderia haver renúncia ao direito de recorrer antecipada.
renúncia antecipada ao direito de recorrer. Tomem um pouco de cuidado com essa pergunta, porque, primeiro, toda renúncia é, por definição, anterior à interposição do recurso. Então, de uma certa maneira, toda renúncia é antecipada. Mas o que às vezes as pessoas querem saber, quando perguntam de renúncia antecipada, é se poderia haver renúncia, gente, isso que eu quero perguntar para você, ao direito de recorrer, antes de ser proferida a decisão. Será que valeria isso? Então vamos supor que duas pessoas façam um contrato. E elas põem lá como cláusula do contrato. Caso haja alguma ação envolvendo este contrato, as partes, seja qual for a decisão proferida, renunciam ao direito de recorrer. Isso vale? Quer dizer, uma renúncia anterior à própria decisão? E a resposta é não vale. Porque ninguém pode renunciar a uma coisa que nem sequer surgiu. Ninguém pode renunciar a um direito que não surgiu ainda. Não se sabe como é que o juiz vai decidir. Não se sabe, seria abusiva uma cláusula dessa que impedisse os litigantes de recorrer de uma decisão cujo teor eles não conhecem. Agora, então eu pergunto a vocês o seguinte. Muitos de vocês aqui vão ser juízes. Espero que sim. Por que às vezes acontece, e vale o seguinte, às vezes no curso de um processo, o processo está no meio, está em curso. As partes fazem um acordo escrito, e lá no acordo elas põem lá, e tem 1, tal, e tem 2, tal, e tem 3. As partes, desde logo, havendo homologação, as partes renunciam ao direito de recorrer, de interpor recurso. Por que isto vale? Esta cláusula vale. Elas não estão renunciando antes da homologação judicial? A resposta, sim, mas elas já sabem de antemão. É verdade que elas estão renunciando, mas elas já sabem de antemão qual vai ser o teor da decisão. Elas estão fazendo um acordo, estão pedindo ao juiz que homologue. Então, naturalmente, elas já sabem que a sentença será meramente uma sentença homologatória do acordo. Né? Então, aí, é verdade, elas estão renunciando antes, mas sabendo já qual vai ser a decisão judicial. Aí pode. A aquiescência, gente. Vocês vão, eu vou dizer já o que é aquiescência, vocês vão ver que é sutil a diferença entre renúncia e aquiescência. Porque renúncia, essa que a gente estava estudando, é a manifestação da parte de que não vai recorrer. Não vou recorrer, renuncio. Aquiescência é a concordância da parte com o teor da sentença. Aquiecer, se vocês procurarem no dicionário, significa concordar, aceitar. Então, a aquiescência significa a manifestação da parte expressa ou tácita, em que ela concorda, aceita a decisão e, portanto, perde o direito de recorrer. Perde por quê? Será que vocês vão lembrar disso? Que tipo de fenômeno... Se a parte concorda, ou manifesta sua concordância, ou pratica algum ato indicativo da sua concordância, por que ela não pode mais recorrer? A qual fenômeno? Lembrem que na aula passada nós falamos dos vários tipos de preclusão. Ora, se o juiz deu uma sentença ou deu uma decisão e a parte aceita, por que ela não pode mais recorrer? Ao que aí? Preclusão lógica. Por que lógica? Porque se ela está aceitando, não é coerente que ela recorra. Preclusão lógica. A aquiescência, gente, a aquiescência, verdade seja dita, pode ser expressa ou tácita. A expressa é rara. Porque o que seria a aquiescência expressa? Seria a parte fazer uma petição de excelência, parabéns, aceito sua sentença, concordo de plena acordo. Coisa rara.
Pode acontecer? Tudo pode, inclusive a aquiescência expressa. Né? Concordo com a sua sentença. O mais comum é a aquiescência tácita, em que a parte expressamente não diz nada, mas pratica algum ato incompatível com o desejo de recorrer. Pratica um ato de aceitação, pratica um ato de aquiescência. Então, tacitamente ela está aceitando. Qual é, por excelência, senhores advogados, o ato de aquiescência pelo qual uma pessoa demonstra que está concordando com a sentença? O cumprimento do que foi determinado. Sei lá, o réu é condenado a pagar R$1.000. Está no prazo de recurso, ele vem e paga os R$1.000, aquiescência tácita. Tá? No fundo, a aquiescência e a renúncia são meio parecidas. Talvez o que a gente possa dizer é que, normalmente, como regra, a renúncia é expressa. E o mais comum é que a aquiescência seja tácita. Tá? Mas dá para dizer assim, bom, na renúncia a pessoa diz que não quer recorrer. E na aquiescência ela diz que aceita, concorda ou pratica algum ato de concordância. Em ambos os casos, extingue-se o direito de recorrer. É isso. A pessoa não pode mais recorrer. Ótimo. Diferente dessas duas causas extintivas, diferente delas é a desistência, que é a causa impeditiva por excelência. Desistência é desistência do recurso. Né? Quer dizer, o recurso foi interposto e a parte que interpôs o recurso, pensando melhor, resolve desistir do seu prosseguimento, do seu processamento. Então, ela formula desistência. Que cuidado aqui, também pode ser expressa ou tácita. Também, tal como a aquiescência, a desistência pode ser expressa ou tácita. Será expressa, lógico, quando o interessado peticionar desistindo. E será tácita, cuidado, senhores advogados, haverá desistência tácita se, depois de interposto o recurso, for praticado sem ressalva algum ato incompatível com o segmento do recurso. Um ato de aceitação, um ato de concordância, um ato de cumprimento, sem ressalva. Então, sei lá, o sujeito foi condenado a pagar R$1.000, apelou, depois vem, sem nenhuma ressalva, paga os R$1.000, o juiz reputa que terá havido desistência tácita. Tá? Desistência tácita. Tudo bem? Então, expressa ou tácita. Até quando dá para desistir, né? Assim, vamos pegar o exemplo de uma apelação. Vocês lembram que a apelação é interposta perante o órgão aquo. Ela é interposta, vai ter um processamento em primeiro grau, se o juiz receber o recurso vai mandar para segundo grau, vai chegar lá no tribunal, vai ser marcada uma data para o julgamento lá no tribunal. Ainda dá para desistir da apelação? Sim ou não? Dá. Se chegar no dia do julgamento do recurso, mas não começou ainda dá para desistir? No dia do julgamento, mas antes do julgamento ter começado? Dá. Agora, se o julgamento começou, o julgamento da apelação começou, o relator começou a ler o voto, e o apelante percebe pelo teor do voto que ele vai perder. Aí levanta o dedo e fala, excelência, pensando melhor, pela ordem, eu queria desistir da apelação. Pode.
Claro que não. Então, assim, só pode haver desistência até o início do julgamento do recurso. Né? Começado o julgamento, adeus. Certo? Agora, eu acho que a pergunta mais perigosa que o examinador pode fazer para vocês é a que eu vou fazer agora. Vou explicar por que ela é perigosa, mas deixa eu fazer a pergunta primeiro. Senhores advogados, num determinado processo, o juiz deu sentença. Uma das partes apelou. Tá? Eu estou usando como exemplo a apelação, mas tudo que eu falo vale para os recursos, vale para o agravo também. Tomemos um exemplo em que o juiz deu sentença, o prejudicado apelou. O juiz recebeu a apelação e intimou o adversário para apresentar as suas contrarrazões, e ele as apresentou. Então nós estamos num momento do processo em que já tem a apelação e as contrarrazões. O apelante, refletindo melhor, resolve desistir e faz uma petição desistindo. A minha pergunta é, para que o juiz homologue essa desistência, é preciso que haja o consentimento da parte contrária, que já ofereceu as suas contrarrazões? Sim ou não? A desistência do recurso, sobretudo quando o recurso já está respondido, depende da anuência da parte contrária? Boa pergunta. E nunca mais esqueçam o que eu vou dizer e vocês vão entender porque isso é uma boa pegadinha de concurso. Nunca esqueçam, desistência de recurso é sempre, grifem esse sempre, ato unilateral, que, portanto, independe do consentimento de outras pessoas do processo. É unilateral. Mesmo que o recurso já tenha sido respondido, mesmo que já tenha sido encaminhado ao tribunal, mesmo a desistência do recurso é ato unilateral e não depende da anuência, do consentimento de ninguém. Qual é a pegadinha que o examinador pode querer aqui para testar o conhecimento de vocês? O aluno pode confundir com o seguinte, não quero que vocês confundam. Uma coisa é a pessoa desistir da ação. Desistir da ação é uma coisa. Desistir do recurso é outra coisa. Vocês concordam? Desistir da ação é desistir de tudo. Desistir do recurso é desistir do recurso. A desistência da ação, não sei se vocês se lembram, depois que o réu já ofereceu resposta, depende do consentimento dele. A desistência da ação depende do consentimento do réu que já tenha respondido. A desistência do recurso, não. A do recurso é sempre ato unilateral. Não esqueçam disso. Tudo bem? Então, esses são os aspectos mais importantes que eu queria abordar com vocês a respeito da renúncia, aquiescência e desistência. Acho que também não tem grandes segredos, não tem grandes dificuldades. E com isso a gente conclui, eu acho que de forma bastante completa, esse exame dos principais requisitos de admissibilidade dos recursos. Tudo bem? Vamos adiante. O que vem na sequência? Vem um capítulo fundamental. Nós vamos começar a estudar agora. Então, assim, o tema dos requisitos de admissibilidade a gente concluiu. Vamos começar agora a examinar um novo tema, que é o dos princípios fundamentais dos recursos.
princípios fundamentais dos recursos. Aqui tem muita coisa para a gente ver. Deixa eu só fazer uma observação. Quando a gente começa a estudar processo civil, a matéria processo civil, a gente estuda lá os princípios gerais do processo civil. Princípio do contraditório, princípio da inércia do judiciário, princípio dispositivo, princípio da isonomia, princípio disso, princípio daquilo. São os princípios gerais do processo civil. Pois muito bem, é preciso que vocês saibam que os recursos são regulados por princípios próprios, específicos, né, típicos, o que regem o funcionamento dos recursos em geral. Então, a nossa tarefa agora é examinar quais são esses princípios do direito recursal. São importantes. Primeiro, e aqui a gente vai... É um princípio fácil, mas a gente vai aproveitá-lo para examinar coisas mais difíceis. Princípio da taxatividade. Taxatividade. A explicação do princípio é muito fácil. O princípio da taxatividade é aquele que vai dizer que o rol legal de recursos é um rol taxativo. Portanto, só existem os recursos que tiverem sido criados por lei. Bom, isso vocês já sabem. O rol legal de recursos é um rol, já havia falado isso em outra oportunidade, números clausos. Ótimo. Isso todo mundo sabe. Não dá para inventar recurso, não dá para inovar em matéria de recurso, não dá para ser criativo em matéria de recurso. Enfim, tem que interpor aqueles recursos que estão previstos no ordenamento jurídico, adequados para cada uma das situações que a legislação prevê. Bom, tá. Não sei se vocês lembram, tem até um artigo do Código de Processo Civil, eu falei dele, mas, bom, ainda que vocês não lembrem, que é o 496, que vai enumerar os principais recursos no âmbito do processo civil. Tem lá uma listinha de recursos, apelação, agravo, embargos de declaração, embargos infringentes, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, embargos de diversidade, tem lá uma listinha. Então, o rol legal de recursos é um rol taxativo. Agora, eu não posso perder a oportunidade, já que nós estamos falando disso, para examinar com vocês 3 ou 4 mecanismos que não são tipos de recursos. Professor, mas então por que a gente vai estudar se o nosso tema é recurso? Porque eles são confundidos com tipos de recursos. Então vai ser interessante, acho que para a gente conhecer bem um fenômeno, a gente tem que saber o que ele é e o que ele não é, não é? Para a gente poder delimitar bem um determinado fenômeno. Então, assim, recursos são só os previstos em lei. Agora eu vou examinar com vocês alguns fenômenos que têm relação com os recursos, são semelhantes a recursos, parecem ser tipos de recursos, mas não são. Né? O primeiro deles é o recurso adesivo. Então, aqui vamos examinar o tal recurso adesivo, que muita gente não entende bem o que é, mas eu preciso que vocês se lembrem. É um mecanismo bem interessante. Recurso adesivo. Primeira coisa, recurso adesivo não é um tipo de recurso. Não é uma espécie de recurso. Se perguntarem numa prova, dê 5 exemplos de recurso, apelação, agravo e recurso adesivo, o recurso adesivo está errado. Tá? Ele não é uma espécie. Ele é o quê, então, professor? Recurso adesivo é uma forma de interposição de alguns recursos. Isto é, tem alguns recursos, 4 na verdade, que eu já ponho na lousa,
existem 4 recursos que admitem, além da forma convencional, comum de interposição, esta forma diferente chamada forma adesiva. Portanto, esses 4 recursos que eu vou pôr na lousa podem ser interpostos de 2 maneiras, sob a forma convencional, tradicional, ou sob a forma adesiva. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês quando cabe interpor esses 4 recursos de uma forma, quando cabe interpor sob a forma adesiva. Quais são os 4 recursos que admitem interposição sob a forma adesiva? São 4. Apelação, que é o mais comum, né? Apelação. Mas também embargos infringentes, adesivos existe, recurso especial e recurso extraordinário. Todos esses 4 recursos podem ser interpostos sob a forma tradicional, comum, normal, mas também, em determinadas circunstâncias, podem ser interpostos sob a forma adesiva. Agora, só esses 4. Não existe agravo adesivo. Não existe embargos de declaração adesivos. Né? Mas existe apelação, embargos infringentes, recurso especial, recurso extraordinário. Pois muito bem, resta saber, então, vamos falar o português claro aqui. Professor, quando que eu devo interpor o recurso, um desses 4 recursos sob a forma convencional, quando que eu devo interpô-lo sob a forma adesiva? De cara, gente, antes de avançar, tem uma expressãozinha, que é a chave, que é a expressãozinha determinante para definir quando que pode caber a interposição de um recurso sob a forma adesiva. Para que o recurso possa ser interposto adesivamente, tem que ter acontecido uma determinada circunstância no processo. Qual? Qual é o requisito indispensável para que possa haver isso? Todo recurso adesivo, todo recurso interposto sob a forma adesiva, pressupõe que no processo tenha havido sucumbência recíproca. Sucumbência recíproca. Isto é, que a decisão ou sentença contra a qual se recorre não tenha sido totalmente favorável a nenhum dos 2 litigantes. Sucumbência recíproca significa que nenhum dos 2 litigantes, nenhum dos 2 adversários, nenhuma dos 2 lados do processo obteve tudo o que ele queria. Só aí é que se pode imaginar a interposição do recurso sob a forma adesiva. Sem sucumbência recíproca, quer dizer, se tiver havido sucumbência total de uma parte, jamais vai haver recurso, vai poder haver recurso só sob a forma convencional, tradicional, comum. Tá? Agora, deixa eu ser claro aqui. Vamos pegar uma situação concreta, então. Imaginem vocês que A promoveu uma ação contra B. Veja, se esta ação for... E o A está pedindo 100. Né, que B seja condenado a pagar 100. Se esta ação for totalmente procedente ou totalmente improcedente, só poderá haver recurso sob a forma comum. Para que possa haver recurso adesivo, é preciso que a sentença venha a ser de parcial procedência. Certo? Vamos dizer que a sentença seja mesmo de parcial procedência e que o juiz conceda a 80. Então o A está pedindo 100. O juiz julga parcialmente procedente e dá 80. Todo mundo enxerga que houve aí sucumbência recíproca. Sim? Por que sucumbência recíproca? O A quer 100. Não conseguiu 100, só conseguiu 80. Portanto, ele sucumbiu em
20. Por outro lado, o B gostaria que a sentença fosse de improcedência, mas ele foi condenado a pagar 80. Então, os dois sucumbiram. Os dois têm interesse de recorrer. Vocês estão de acordo? Agora vem o segredo. Professor, tá bom, saiu uma sentença dessa. Quando que eu devo interpor recurso sob a forma convencional? Quando que eu devo interpor recurso sob a forma adesiva? Agora prestem muita atenção que eu vou tentar desvendar para vocês o segredo de quando vocês devem interpor recurso de uma forma, quando vocês devem interpor recurso de outra forma. Olhem para cá, não copiem ainda. Vocês concordam que, proferida essa sentença de parcial procedência, pode ser que ambos os litigantes, tanto A quanto B, fiquem insatisfeitos, inconformados com o resultado. Nem A se conforma de só ter conseguido 80, já que ele queria 100, nem B se conforma de ter sido condenado. Ambos estão inconformados. Se é assim, gente, o melhor é que ambos interponham seus recursos autonomamente sob a forma convencional. A vai apresentar a sua apelação pedindo o quê? Que o tribunal lhe deu os 20 que ele não conseguiu no primeiro grau. E, por outro lado, B vai interpor autonomamente a sua apelação pedindo a improcedência do pedido. Então, aí nós vamos ter dois recursos, um de A e um de B, autônomos e interpostos sob a forma convencional. Qual é a vantagem, digamos, qual é a vantagem deles fazerem isso? Se ambos estão inconformados e insatisfeitos, cada um apresentando o seu recurso, se um desistir do seu recurso, isso não prejudica o recurso do outro. São recursos autônomos interpostos sob a forma comum. Agora, gente, vamos ver quando faz sentido interpor recurso adesivo. Agora, muita atenção. Vou fazer assim, deixa eu apagar aqui. Vai fazer sentido interpor recurso adesivo? Olhem para cá. Na seguinte situação, vamos imaginar que A, que queria 100 e obteve 80, faça o seguinte raciocínio. Olha, não é o resultado que eu queria. Não é o melhor resultado possível. Eu queria 100. Mas quer saber de uma coisa? Esses 80 que o juiz me deu, até que eu estou satisfeito. Tá bom, acho que eu não vou apelar. 80 eu me conformo. Tudo bem? A faz esse raciocínio. Mas ele pensa assim, eu até prefiro, em vez de apelar, melhor, em vez de apelar, e a apelação pode levar 2 anos para ser julgada, eu até prefiro não recorrer, porque aí a sentença já transita em julgado, eu já posso promover a execução. Então não vou apelar, vou deixar transcorrer o meu prazo de 15 dias in habeas. E é essa a decisão que ele toma. Não vou apelar. Mal sabe ele, no entanto, que o seu adversário B, no mesmo prazo de 15 dias, apela. Apela. Ao passo que ele deixou transcorrer o prazo dele em habeas, porque, em princípio, ele estava conformado. Ora, apresentada esta apelação, se ela estiver em ordem e for admitida, o juiz vai intimar A agora para oferecer as suas contrarrazões. Quando o A for intimado para oferecer as contrarrazões, é possível que ele faça o seguinte raciocínio. Puxa vida, eu não apelei porque eu até estava conformado. Mas, se eu soubesse que o meu adversário iria apelar e com isso o trânsito em julgado não ocorreria, se eu soubesse que o processo teria que subir para o tribunal, eu também teria apelado para pedir os 20 que me faltaram. Só que eu deixei transcorrer in habeas o prazo para apresentar o meu recurso sob a forma convencional. A minha pergunta é, ainda resta para A alguma esperança?
ele que não recorreu sob a forma convencional? Resposta: sim. Até porque a esperança é a última que morre. O que ele pode fazer ainda? Ele que não apelou sob a forma convencional, pode agora se valer do recurso adesivo, que nada mais é do que pegar uma espécie de carona no recurso do adversário. Já que o adversário apelou e os autos vão ter que ir para o tribunal, então eu adesivamente pego carona no recurso dele para reclamar também daquilo que não me foi concedido. Então ele vem e, junto com as contrarrazões, apresenta o recurso adesivo, a apelação adesiva. Tá? Então, assim, qual é a diferença entre interpor, no fundo, o recurso adesivo e o recurso convencional? Bom, a diferença é, quem interpõe o recurso sob a forma convencional fez o seguinte raciocínio: não estou satisfeito, quero a reforma. Tudo bem? Quem interpôs o recurso adesivo é alguém que fez o seguinte raciocínio: em princípio eu até me conformava, em princípio eu até estou satisfeito, mas como o meu adversário está apelando, eu vou pegar uma carona na apelação dele para que o tribunal examine também a minha sucumbência. Então, quem recorreu adesivamente, olha só, quem recorreu adesivamente é alguém que está dizendo o seguinte: em princípio eu preferi o trânsito em julgado. Só estou recorrendo porque o meu adversário recorreu primeiro. Isso explica o porquê. Se o adversário desistir do seu recurso, ou se o recurso do adversário não for admitido por alguma razão, o que acontece com o recurso adesivo? Ficará prejudicado. Afinal de contas, repito, o recurso adesivo é de alguém que pegou carona no recurso do outro. Se o recurso do outro não for adiante, o adesivo também não vai. Se o recurso principal não for conhecido, o recurso adesivo também não o será. Se houver desistência do recurso principal, prejudicado ficará o recurso adesivo. Tá certo? Então, assim, quem recorre adesivamente tem que estar ciente do risco de que o conhecimento e apreciação do recurso adesivo depende do prosseguimento do recurso principal. Se eu não quiser ficar nessa dependência, se eu não quero assumir esse risco, eu devia ter interposto o meu recurso sob a forma comum. Certo? Claro que vocês já estão percebendo, então, que normalmente quem interpõe recurso adesivo é alguém que já deixou transcorrer em habeas o prazo para interposição do recurso sob a forma convencional. Tá? Qual é o processamento do recurso adesivo? É fácil. Como é que ele se processa? Primeiro, gente, o recurso adesivo segue todas as regras de admissibilidade do recurso principal. Por exemplo, quais são os requisitos de admissibilidade de uma apelação adesiva? Resposta: os mesmos requisitos de admissibilidade de uma apelação. Prazo, preparo, regularidade formal, enfim, todos os requisitos de admissibilidade do recurso principal aplica-se também para o recurso adesivo. Agora, qual é o momento de apresentação, de interposição do recurso adesivo?
O recurso adesivo deve ser apresentado no prazo das contrarrazões ao recurso do adversário. Tá? Então, o adversário tem que ter recorrido sob a forma comum, sob a forma convencional. Quando eu for intimado para as contrarrazões, no prazo das contrarrazões, eu apresento o recurso adesivo. Tá? A maioria da doutrina entende que tem que ser na mesma oportunidade, contrarrazões e recurso adesivo. Agora, por favor, gente, em peças distintas. Não me vão botar numa peça só as contrarrazões, o recurso adesivo vai ficar uma bagunça. Não, acho que nem dá para aceitar. Tem que ser junto, mas em peças separadas. Junto que eu quero dizer, simultâneo, mas em peças separadas. Até porque, gente, é isso que eu queria que vocês enxergassem. Até porque o objeto das contrarrazões é diferente do objeto do recurso adesivo. Como assim? Voltemos aqui ao nosso exemplo. Olhem para cá um minuto. O A quer 100. Ele obteve 80. Não obteve 20. Todos de acordo? Tá? Quando o B apela, o B apela questionando os 80 a que ele foi condenado. Ele foi condenado em 80. Quando ele apelar, ele vai apelar questionando esses 80. A vai ser intimado para contrarrazões. Nas contrarrazões, ele vai pedir a manutenção dos 80. Requer que você mantenha os 80. Agora, se além disso ele interpuser recurso adesivo, o que ele vai pedir nesse recurso adesivo? A concessão dos 20 que ele não conseguiu em primeiro grau. Então, enquanto as contrarrazões, veja se vocês entendem essa frase, enquanto as contrarrazões pedem ao tribunal que mantenha o que o juiz deu, o objeto das contrarrazões é pedir ao tribunal que mantenha o que o juiz deu. O objeto do recurso adesivo é pedir ao tribunal que dê o que o juiz não deu em primeiro grau. São coisas diferentes. Entenderam isso que eu falei? Então, vejam. Vamos. Olha a bagunça aqui. Publicou a sentença. Publicada a sentença, vai correr para os dois o prazo do recurso convencional. A não apela no prazo normal, B apela. Recebida essa apelação, o juiz intima A para as contrarrazões. Se A quiser, além das contrarrazões, ele pode apresentar recurso adesivo. E em ele apresentando recurso adesivo, o juiz recebendo esse recurso adesivo, agora vai ter que intimar B para oferecer as contrarrazões ao recurso adesivo. O recurso adesivo também tem contrarrazões. Tá? Então, nós vamos ter a apelação tradicional e as suas contrarrazões, e depois a apelação adesiva e as contrarrazões da apelação adesiva. Tá? Vou repetir mais uma vez pela importância do assunto. Se o recurso é interposto sob a forma adesiva, ele funciona de maneira acessória ao recurso principal. Portanto, se houver desistência, não conhecimento, não processamento, indeferimento do recurso principal, o recurso adesivo não prossegue. Pela regra de que o acessório segue o principal. Está claro? Questões controvertidas ou questões
interessantes a respeito do recurso adesivo. Primeira questão, vamos começar do mais simples para o mais complicado. Gente, algumas perguntas que podem fazer a vocês em concurso. Nós acabamos de ver no comecinho da aula que quando alguém interpõe recurso, esse alguém pode a qualquer momento desistir do recurso. Estou certo? Primeira pergunta que eu faço a vocês. Vamos imaginar que alguém interpõe um recurso sob a forma comum, sob a forma convencional. E por alguma razão desista logo em seguida. Interpõe recurso e no dia seguinte desiste. Essa pessoa que desistiu do recurso sob a forma convencional, pode depois recorrer sob a forma adesiva? Seria uma boa pergunta. Quer dizer, eu interpus o recurso sob a forma comum, mas desisti. Falei, só que daí eu descobri que meu adversário recorreu. E agora eu quero recorrer sob a forma adesiva. Eu posso? Entendimento predominante. Não. Quando há desistência, há um fato impeditivo ao direito de recorrer. Terá havido o fenômeno da preclusão consumativa. Ao recorrer sob a forma comum, eu exauri, eu consumei o meu direito de recorrer. Não posso recorrer de novo sob a forma adesiva. Tá? Interessante, né? Agora, outra questão, que na verdade é uma derivação dessa. Vamos pegar uma situação concreta. Vamos ver como vocês se comportam como juízes. Preparados? Vamos imaginar que A promove uma ação contra B cobrando 100. Mesmo exemplo. E que o juiz dê a A 80. Tá? Portanto, sucumbência recíproca. Publicada a sentença, ambos os litigantes estão insatisfeitos. Ambos. Portanto, muito corretamente, ambos apresentam as suas apelações convencionais. Esta aqui e esta aqui. Tá? Ambos apelam sob a forma normal, comum, convencional. Portanto, apelações autônomas, não adesivas. O juiz, então, vai ter que fazer o juízo de admissibilidade de ambas as apelações. Agora, vamos imaginar o seguinte. Imaginem que esta apelação aqui, do autor, não tenha preparo. O autor esqueceu o preparo, ou se confundiu, não recolheu. Consequência, o juiz vai indeferir, por falta de preparo, o processamento, não vai receber essa apelação. Ok? Mas a outra está em ordem. E o juiz recebe essa aqui. Recebo. Então, veja, eram duas apelações normais, só que uma foi indeferida, a outra foi recebida. Ao receber a apelação do réu, o juiz vai intimar agora o autor. Imaginem que o autor faça o seguinte raciocínio. Oba! A minha apelação normal não foi recebida, eu esqueci o preparo, o juiz indeferiu. Mas agora que eu estou sendo intimado para as contrarrazões, tenho uma ideia. Eu vou agora interpor uma nova apelação, desta vez sob a forma adesiva. Entenderam o estratagema, vamos dizer assim? A pergunta é, o juiz vai receber esta apelação adesiva? A resposta é, até por coerência com o outro exemplo que eu dei alguns minutos atrás, a resposta é não. Porque ao apelar sob a forma comum, o autor consumou, exauriu, esgotou a sua faculdade de recorrer. Paciência que o recurso dele não foi recebido. Culpa dele. Ele não vai poder agora recorrer sob a forma adesiva. Desses dois exemplos, então, a gente pode extrair a seguinte regra. Quem tiver recorrido sob a forma comum,
não poderá depois recorrer sob a forma adesiva. Quer dizer, é aquele princípio de que escolhido uma via, depois não pode voltar para outra via. Certo? É isto. Tudo bem, gente, até aqui? Vou fazer agora, levantar para vocês, examinar com vocês, abordar com vocês uma questão que é altamente controvertida, complexa a respeito do recurso adesivo, mas que a gente tem que enfrentar, e já há, aparentemente, um posicionamento mais definido do STJ. Então, houve muita controvérsia, mas o STJ meio que definiu uma solução. É um assunto relativo ao recurso adesivo. Só que para vocês entenderem esse assunto, eu preciso lembrar algumas coisas com vocês. Existe um artigo do Código de Processo Civil, para o qual a gente volta de vez em quando, que é um artigo muito importante, que é o artigo 188. Não sei se vocês se lembram dele. É um artigo que atribui um prazo privilegiado tanto à Fazenda Pública quanto ao Ministério Público, porque diz que esses entes têm um prazo maior tanto para contestar quanto para recorrer. Mais especificamente, prazo em quádruplo para contestar. Esse prazo que não interessa nesse momento, já que nós estamos tratando de recurso, mas eles também têm prazo, lembrem-se, em dobro para recorrer. Então, tanto o MP quanto a Fazenda Pública tem prazo em dobro para recorrer. Certo? Portanto, quando eles vão interpor recurso, em vez de ser o prazo fixado por lei, é o prazo fixado por lei vezes 2. Agora, por outro lado, pode acontecer que quem recorra no processo do qual participa a Fazenda ou o MP, não sejam eles, mas sim o adversário. Se for o adversário que recorre, a Fazenda e o MP serão intimados para as contrarrazões. Será que o prazo desses entes também é em dobro para as contrarrazões? Nós sabemos que não. O prazo deles para contrarrazões é simples. Simples para contrarrazões. Razões. Então, assim, vamos ser claros, acho que todo mundo consegue diferenciar o que é interpor recurso do que é contrarrazoar o recurso. Interpor recurso é tomar a iniciativa de recorrer. Contrarrazoar o recurso é o adversário que recorreu e a gente responde. Tá? MP e Fazenda só tem, pela regra do artigo 188, prazo em dobro para interpor recurso. Para contrarrazoar, o prazo é simples. A aplicação desse dispositivo gera um problema em relação ao recurso adesivo de difícil solução. Porque, veja, vamos imaginar uma hipótese em que a Fazenda Pública promova uma ação contra a A, cobrando 100. Tá? Então, vejam que agora o autor é a Fazenda Pública. Pois bem, vamos imaginar que o juiz conceda 80 para a Fazenda Pública. 80. Portanto, houve sucumbência recíproca. Tá? Mais para frente nós vamos ver que até esse processo, de qualquer maneira, vai ter que subir para reexame necessário. Mas nem por isso as partes ficam impedidas de apresentar recurso voluntário. Então, tanto a Fazenda quanto a tem direito de recorrer. Qual é o prazo? Vamos imaginar que ambos queiram interpor recursos sob a forma comum. Qual vai ser o prazo da Fazenda? 30. Qual vai ser o prazo de A? 15.
Vamos imaginar, gente, agora muita atenção aqui, que só o A apele sob a forma comum. Então vem o A e apela. Sob a forma comum. A fazenda não apela sob a forma comum. Recebida essa apelação, agora vem um problema. Recebida essa apelação, a fazenda vai ser intimada para as contrarrazões. Por tudo que nós estudamos agora, como houve sucumbência recíproca, além das contrarrazões, o que teoricamente a fazenda também pode apresentar? Recurso adesivo, apelação adesiva. Então ela pode apresentar contrarrazões mais apelação adesiva. E por tudo que nós aprendemos até agora, essas duas peças têm que ser apresentadas no mesmo momento, concomitantemente. Em peças separadas, mas concomitantes. Contrarrazões mais apelação adesiva. Só que aqui surge o primeiro problema, que decorre da aplicação do artigo 188, que é o seguinte: para a fazenda pública, qual é o prazo de contrarrazões? Quando ela apresenta contrarrazões, prazo simples. Mas quando ela apresenta apelação adesiva, aí ela não está mais contrarrazoando, aí ela está interpondo recurso. E qual é o prazo da fazenda para interposição de recurso? Prazo em dobro. Só que se as contrarrazões forem interpostas no prazo simples e a apelação adesiva for interposta no prazo em dobro, as duas peças não serão apresentadas concomitantemente. Surge, então, um conflito de normas. De um lado, tem uma norma que diz que contrarrazões e recurso adesivo têm que ser interpostos concomitantemente. Mas, por outro lado, o artigo 188 assegura à fazenda prazo simples para contrarrazoar, mas prazo em dobro para apelar. O que prevalece? Depois de muita discussão, vocês sabem que aqui o que eu posso fazer normalmente, o que eu faço normalmente, já que vocês vão prestar concurso, etc., o que eu faço é o seguinte: vocês podem defender qualquer das teses, a matéria é controvertida, mas eu sou obrigado a dar a vocês aqui a corrente majoritária. E já há bastante tempo que o STJ vem firmando o entendimento. Há diversas decisões do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tem que prevalecer o prazo especial da fazenda. Portanto, quando é a fazenda que recorre adesivamente, as duas peças não precisam ser apresentadas concomitantemente, porque a apelação adesiva, o recurso adesivo, deve ser apresentado, ou pode ser apresentado no prazo dobrado pela fazenda ou pelo Ministério Público. Tá? Então, assim, a regra, contrarrazões e recurso adesivo, para os entes normais, tem que ser junto. Mas no caso de ser fazenda ou MP, não precisa ser junto, porque o recurso adesivo pode ser apresentado no prazo em dobro. Certo? Deu para entender isso? Ótimo. Só para a gente... Bom, tudo que eu falei a respeito da apelação vale também para embargos infringentes adesivos, recurso especial adesivo, recurso extraordinário adesivo. Tá? Todo pressupondo sempre sucumbência recíproca. Por que eu entrei no tema do recurso adesivo? Não sei se vocês lembram. Eu comecei a estudar com vocês o princípio da taxatividade. Diz que só existem os recursos previstos em lei, mas que existem alguns fenômenos que não são espécies de recursos, não são tipos de recursos, mas às vezes podem ser confundidos. Um deles é o recurso adesivo. Nós vimos, o recurso adesivo não é um tipo de recurso, é só uma forma de interposição de alguns recursos. Um outro fenômeno
de diferente natureza que eu quero examinar com vocês, que não é recurso, mas é muito interessante, é o reexame necessário. Muita coisa para falar aqui com vocês também sobre ele. Reexame necessário. Por favor, primeira coisa que vocês anotem, reexame necessário não é CRIF, não é recurso. Professor, por que nós estamos estudando então? Porque pode ser confundido, pode até ser erradamente considerado, mas não é. Reexame necessário não é recurso. E eu provo isso para vocês. Primeiro, é da essência do recurso, é inerente ao recurso, que ele seja um ato de vontade. Quem recorre está manifestando uma vontade. É um ato voluntário. E o reexame, como o nome diz, é um reexame necessário. Não é voluntário. Segunda observação. Todo recurso pressupõe inconformismo, não é? Insatisfação. No reexame, mesmo que todas as partes estejam de acordo, mesmo que todo mundo esteja conformado e satisfeito, a sentença tem que passar pelo reexame. Por isso que ele chama reexame necessário. No sentido de obrigatório, né? 3. Todo recurso tem prazo de interposição. O reexame necessário não tem prazo. Tá? Todo recurso, ou quase muitos recursos, têm preparo. O reexame necessário não tem. Todo recurso deve vir acompanhado de razões. Reexame necessário não tem razões. Então, afinal de contas, o que é o reexame necessário? Resposta. Algumas sentenças, alguns tipos de sentença, têm a sua eficácia condicionada, elas só produzirão efeitos por força de lei. Algumas sentenças, por força de lei, só produzirão efeitos depois que forem reexaminadas pelo tribunal. Portanto, o reexame necessário não é recurso, ele é uma condição de eficácia da sentença. Por exemplo, se nós estivermos diante de um caso em que a lei exige o reexame necessário e o juiz, por um descuido, esquece de mandar para o tribunal, se isso for percebido 3, 4, 5 anos depois, tem que mandar, senão a sentença não pode produzir efeito. É uma sentença ineficaz. É condição para ela se tornar eficaz que ela passe pelo reexame. Agora, só um detalhe, hein, gente. O que está sujeito a reexame necessário é só sentença. Acórdão não tem reexame necessário. Decisão interlocutória também não tem. Reexame necessário é sempre reexame necessário de sentença, de primeiro grau. Agora, se vocês derem uma olhada no Código de Processo Civil, vocês vão ver que tem um artigo muito importante, que é o artigo 475. 475, que enumera quais são os casos em que hoje persiste o reexame necessário. Na verdade, o artigo 475 tem 2 incisos, né? Tratando de 2 hipóteses de reexame necessário, que nós temos que examinar separadamente. Então, assim, primeira hipótese de reexame necessário. 1.
haverá reexame necessário das sentenças em que tiver havido sucumbência da fazenda pública. Sucumbência da fazenda pública. Então, vejam, como é que a gente pode dizer isso? Nessa hipótese de reexame necessário, ele é imposto não por conta do tipo de processo, não por conta do conteúdo, não por conta do tipo de ação, mas sim pela participação da fazenda pública que acabe sucumbindo. Tá? Pode ser qualquer tipo de processo, qualquer tipo de ação. Houve sucumbência da fazenda, maior ou menor, tem que haver reexame necessário. E vocês lembram, porque nós vimos isso recentemente, sucumbência não significa que a fazenda precisa ter sido completamente derrotada. Sucumbência haverá desde que a fazenda não obtenha, naquele processo do qual ela participa, o melhor resultado que ela poderia ter obtido. Então basta que tenha havido uma pequena sucumbência da fazenda para que o processo tenha que passar pelo reexame necessário. Tá? Então vamos vamos nos deter um pouco nessa primeira hipótese. Vamos imaginar que a fazenda pública promova uma ação contra X cobrando 100. Se o juiz julgar parcialmente procedente e conceder à fazenda 99, vou pegar uma situação bem exagerada, ainda assim, esse processo terá que passar pelo reexame necessário, porque a fazenda sucumbiu em 1. Né? Daqui a pouco nós vamos ver que tem algumas restrições em termos de valor da causa, mas, sim, em princípio, fiquem com essa ideia. Tendo havido sucumbência da fazenda, haverá reexame necessário. Muita gente critica a permanência desse instituto, dizendo que ele favorece demais a fazenda, que ele viola o princípio da isonomia, que há uma excrescência do termo da ditadura. Tem todo tipo de comentário, geralmente os comentários ruins, né? Assim, a verdade é que até hoje tem a figura do reexame necessário, a gente tem que trabalhar com ela, porque está aí no nosso ordenamento jurídico. Tá? Agora, talvez a primeira pergunta a se fazer nesse momento seja a seguinte. Então, desde logo. Primeiro, quem é fazenda pública? Né? Assim, essa expressão abrange que tipo de ente? Vocês sabem, nós vimos em outras oportunidades. Fazenda pública, sempre que o Código de Processo Civil usa a expressão fazenda pública, ou sempre que vocês usarem, ou sempre que for usada essa expressão, fazenda pública abrange, engloba todas as pessoas jurídicas de direito público. Não abrange, não inclui outras pessoas, só as jurídicas de direito público, que são, de maneira geral, pelo menos as mais famosas, são 6. 6. União, Estados, municípios, Distrito Federal. União, Estados, municípios, Distrito Federal. Quem mais? Autarquias e fundações públicas. Tá? Então, se qualquer desses entes sucumbir no processo, haverá reexame necessário. Não haverá se houver sucumbência das empresas públicas, porque empresas públicas, apesar do nome, vocês sabem, são pessoas jurídicas de direito privado, nem sociedades de economia mista. Tá? Então, sociedades de economia mista e empresas públicas não têm o benefício. Ok? Ótimo. Uma outra pergunta importante e interessante que eu gostaria de fazer a vocês é a seguinte. Imagine aqui que a fazenda pública move uma ação contra X cobrando 100 e obtém 80. Sucumbiu em 20. O processo tem que ir para reexame necessário.
Agora, a minha pergunta é, do fato de haver no processo reexame necessário, significa então que a fazenda não possa interpor recurso voluntário de apelação, ou ela pode? Claro que pode. O reexame necessário não impede a interposição dos recursos voluntários pela fazenda, apelação. Só que aí vem a pergunta, mas professor, uma coisa que eu não entendo, não consigo entender. Se já vai passar pelo reexame necessário, se já vai para o tribunal vai reexaminar a sucumbência da fazenda, qual seria a vantagem? O que levaria a fazenda, o procurador da fazenda, o advogado da fazenda, a oferecer um recurso voluntário, se aquilo já vai passar pelo reexame forçosamente, obrigatoriamente? Ao que eu devolvo a pergunta para vocês, qual é a vantagem? O que poderia ainda levar a fazenda a interpor um recurso voluntário? Eu poderia dizer para vocês, bom, primeiro de tudo, acho que o principal argumento é que, como nós vimos agora há pouco, o reexame necessário é desacompanhado de razões. Ele consiste apenas na remessa dos autos ao tribunal, para que o tribunal reexamine a sucumbência da fazenda. Sem razões. Então, acho que uma boa justificativa que a fazenda tem para apelar voluntariamente é que na apelação ela pode apresentar os seus argumentos. As suas teses, os seus fundamentos, para tentar convencer o tribunal a mudar a decisão. Até eventualmente, vejam, vocês não aprenderam isso ainda, mas a gente vai aprender mais para frente. É que, por exemplo, pode ser que a fazenda mais para frente no processo queira se valer do recurso especial e do recurso extraordinário. Mas a fazenda só vai poder se valer desses recursos a respeito de matéria que tenha sido pré-questionada. Não se preocupem com isso ainda, nós vamos aprender o que é o pré-questionamento mais para frente. Mas saibam que o pré-questionamento é requisito de admissibilidade do recurso especial do recurso extraordinário. Então pode ser que a fazenda queira se valer do recurso voluntário até para poder pré-questionar determinado tema, determinado assunto, que por meio do reexame necessário talvez não fosse pré-questionado. Então, assim, mais uma vez repito, o reexame necessário não obsta, não impede a interposição de recurso voluntário pelas partes, pela fazenda, e assim por diante. Tudo bem até aqui? Uma questão importante, eu acho que, assim, que eu acho que vale a pena a gente examinar, é a dos efeitos do reexame necessário, viu? Porque eu acho que isso aqui vale a pena a gente... Quando tem no processo o reexame necessário, a existência do reexame necessário traz que efeitos em relação à sentença? Veja se vocês entendem o que eu vou dizer. Olhem para cá, um que é sutil aqui. Num processo normal, em que não tem fazenda, processo normal, quando o juiz dá uma sentença, essa sentença, em princípio, é uma sentença eficaz. A sentença dada pelo juiz é uma sentença que já vale. Mas a parte, eventualmente, pode interpor um recurso que seja dotado de efeito suspensivo. O que é esse efeito suspensivo? É um efeito que vai paralisar a eficácia, vai suspender os efeitos da sentença. O reexame necessário, deixa eu ser bem técnico aqui, espero que vocês entendam. No reexame necessário, não dá nem para dizer que o reexame necessário tem efeito suspensivo. É uma coisa mais profunda. É que no reexame necessário, nos casos de reexame necessário, enquanto a sentença não passar pelo reexame, ela já é, por essência, ineficaz. Isto é,
uma sentença sujeita a reexame necessário nem precisa ter a sua eficácia suspensa. Ela já não é eficaz. Ela só será eficaz depois que passar pelo reexame necessário. Tá? Então, uma sentença sujeita a reexame necessário já produz efeitos? Não. Mas não é nem porque o reexame necessário tenha efeito suspensivo, é porque o reexame necessário é a condição de eficácia da sentença. Tá certo? Ela não transita em julgado sem reexame necessário. Ela não produz efeito, não precisa nem suspender, ela não tem efeitos. Tá? Então, assim, é uma sutileza. Muitos autores, muita gente, vocês vão ler, vai dizer que o reexame necessário tem efeito suspensivo. Dá para entender. O que eles estão querendo dizer é que não dá para executar a sentença se tem reexame necessário. Mas se a gente quiser ser absolutamente técnico, absolutamente preciso, a gente tem que entender que não é bem que o reexame necessário tenha efeito suspensivo, porque não tem o que suspender. A sentença já não produz efeito mesmo, enquanto não passar pelo reexame necessário. Tudo bem? Deu para entender isso? Com relação ao efeito devolutivo, gente, aqui sim, aqui nós temos uma coisa muito importante para falar a vocês. O efeito devolutivo do reexame necessário. Vamos imaginar o seguinte. Imaginem que A promova a ação contra B cobrando 100. E que o juiz conceda a 80. Mesmo exemplo que eu estou dando desde o começo. E agora, muito importante. Proferida, perdão, para a gente falar do reexame necessário, é preciso que tenha fazenda pública, né? Claro. Vamos imaginar uma situação em que a fazenda pública esteja cobrando 100 e o juiz conceda à fazenda 80. É claro que pode haver recursos voluntários de ambas as partes, certo ou não? Então vamos imaginar, se houver apelação da fazenda e apelação de B, se houver apelação dela e apelação de B, o tribunal pode manter a sentença em 80? Pode, rejeitar as duas apelações. Agora, pode aumentar para 100 em benefício da fazenda? Se a fazenda apelou? Pode. Pode diminuir para menos de 80 se houve recurso da parte contrária? Também pode. Mas não é isso que eu quero perguntar para vocês. O que eu quero perguntar para vocês é, nesse mesmo caso, da fazenda pública contra alguém, cobrando 100, e o juiz dá à fazenda 80, então a fazenda obteve 80, vamos imaginar que ninguém apele. Tá? Nem a fazenda apelou voluntariamente, nem o A apelou voluntariamente. Mesmo assim, os autos têm que ser remetidos ao tribunal para reexame necessário. Então, o exemplo que eu estou dando a vocês é um exemplo em que os autos sobem exclusivamente para reexame necessário, uma vez que nenhum dos litigantes apelou voluntariamente. Certo? Entenderam o exemplo? Chegando lá no tribunal, o tribunal vai fazer o reexame necessário. A minha pergunta é, ao fazê-lo, pode o tribunal simplesmente manter a condenação do réu em 80? Claro, pode ser que o tribunal, mesmo fazendo o reexame necessário, o tribunal entenda que a sentença está certa e mantenha a sentença tal como ela foi dada. Agora, a pergunta é, pode o tribunal, em benefício da fazenda, aumentar no reexame necessário a condenação de 80 para 100? Em benefício da fazenda? Pode ou não? A fazenda ganhou 80, sucumbiu em 20. Pode o tribunal dar esses 20? Pode. Aliás, é para isso que o reexame necessário serve, para reexaminar a sucumbência. Agora, a pergunta mais importante. Tendo havido, essa é a primeira, tendo havido só reexame necessário, ao fazer esse reexame necessário, pode o tribunal reduzir a condenação da fazenda para menos de 80 em prejuízo da fazenda?
Sim ou não? Quer dizer, no fundo eu estou perguntando, se houver só reexame necessário, havendo só o reexame, sem apelações voluntárias, o tribunal pode reexaminar tudo ou ele só pode reexaminar aquilo que a fazenda perdeu? Essa questão foi controvertida, foi polêmica, hoje é uma questão superada, porque existe uma súmula antiga, até do STJ, que é a súmula 45. Vocês têm que conhecer, quem for prestar concurso, sobretudo concurso de procuradoria, súmula 45 do STJ. Ela diz assim: no reexame necessário, é vedado ao tribunal agravar a situação da fazenda. Essa é a fórmula que a súmula usa. No reexame necessário, é vedado, portanto, é proibido ao tribunal agravar, quer dizer, piorar a situação da fazenda. O que significa que, se houver só reexame necessário, a situação da fazenda pode ser mantida ou melhorada, não piorada. Por isso que muita gente critica esse mecanismo do reexame necessário, dizendo que ele é muito vantajoso para a fazenda. Porque, rigorosamente, o tribunal fica adstrito a examinar só o efeito devolutivo dele, ele devolve ao conhecimento do tribunal só aquilo em que a fazenda sucumbiu. Súmula 45. Tá? Ótimo. Não vamos confundir as coisas. É claro que a situação da fazenda poderá piorar se houver apelação da parte contrária. Aí é outra coisa. Se houver apelação do adversário e o tribunal acolher, piora a situação da fazenda. Mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando só do reexame necessário. Tá? Isso me leva a mais uma pergunta para vocês, que é a seguinte: vamos imaginar que a fazenda move uma ação contra a A cobrando 100. Tá, vamos aprofundar um pouquinho. 100. Vamos imaginar que o juiz agora concedeu para a fazenda 60. Então, o pedido original, o pedido na petição inicial é 100. O juiz concedeu 60 para a fazenda. 60. Vamos imaginar agora que a fazenda apela. Então não é só reexame necessário, a fazenda apela, só que nessa apelação, por alguma razão, por algum motivo, o procurador pede para aumentar a condenação para 80. Então tem uma apelação voluntária. O pedido inicial é 100. A fazenda conseguiu 60. Vem a fazenda e apela para 80. Não apela para 100, apela para 80, por alguma razão. E não há recurso da parte contrária. Não recorre. Vamos lá. Me ajudem aqui. Primeiro, pode o tribunal manter a condenação em 60? Sim ou não? Claro, pode ser que a sentença de primeiro grau esteja impecável. Se ela estiver impecável, o tribunal vai manter em 60. Pergunta fácil, hein? Pode o tribunal baixar para menos de 60? Sim ou não? Por que não? Porque não teve recurso da parte contrária. E nem no reexame necessário, nem na apelação da própria fazenda, a situação dela pode ser piorada. É. Outra pergunta. Vocês já devem estar imaginando qual vai ser a pergunta mais complicada aqui, né? Mas antes de fazer a mais complicada, pode o tribunal aumentar para 80? Sim ou não? Lógico, a fazenda apelou pedindo isso, se a apelação for acolhida.
Mas a pergunta que eu quero fazer a vocês não é nenhuma dessas três anteriores, todas elas muito fáceis. A pergunta que eu quero fazer é, pode, tendo havido uma apelação voluntária pedindo para subir de 60 para 80, pode o tribunal subir para 100? Pode ou não pode? A resposta é sim. Tem uma súmula que é importante vocês conhecerem, outra súmula agora, que é mais recente, é a súmula 325, STJ ainda, que diz uma coisa que vale a pena vocês saberem, para vocês entenderem o quão favorável esse reexame necessário é. Ele diz assim, no reexame necessário, o tribunal reexaminará tudo aquilo em que a fazenda sucumbiu. Tudo aquilo em que a fazenda sucumbiu. Até honorários advocatícios, diz a súmula 325. Até honorários. O que causa alguma perplexidade, se vocês pararem para pensar, porque os honorários não são da fazenda, os honorários são do advogado. Mesmo assim, a súmula é clara, até os honorários advocatícios são sujeitos a reexame necessário. O que significa dizer o seguinte, gente, é verdade naquele exemplo, no exemplo que está na lousa, que houve uma apelação da fazenda para subir de 60 para 80, mas a fazenda sucumbiu em 40. O pedido original da fazenda é 100, ela obteve 60. Tudo isso que ela não conseguiu pode ser objeto de reexame necessário. Tudo bem? Eu vou deixar para vocês uma pergunta para vocês refletirem até a próxima aula. Que é a seguinte, nós estamos vendo que se houver reexame necessário, a situação da fazenda não pode piorar. Súmula 45. Nós vamos imaginar o seguinte, gente. Vamos imaginar que a fazenda mova uma ação contra A, cobrando 100. Obtenha 90. Vou pegar um exemplo bem dramático. Tá, então ela obteve quase tudo, mas ela sucumbiu, não sucumbiu? Sucumbiu em 10. Vamos dizer que ninguém apele. Ninguém apele. Mesmo assim, o processo tem que subir para reexame necessário. E nesse reexame necessário, o tribunal vai ficar limitado a examinar os 10 faltantes. Os 10 em que a fazenda sucumbiu, tá certo? Só que para examinar esses 10 faltantes, os desembargadores vão ter que ler o processo. Naturalmente. E vamos imaginar que ao lerem o processo, eles percebam uma matéria de ordem pública, daquelas que devem ser conhecidas de ofício, como, por exemplo, a falta de uma das condições da ação. O réu é parte ilegítima. Matéria de ordem pública. Só que se for acolhida a ilegitimidade de parte, o processo vai ter que ser julgado extinto, sem julgamento do mérito, com o que a fazenda vai ficar sem os 90. Só que é matéria de ordem pública. A minha pergunta para vocês é, o tribunal finge que não viu? Ou ele tem, em se tratando de matéria de ordem pública, ele tem que conhecer? Não vou deixar para amanhã, senão a gente vai ter que voltar ao exemplo. Eu falo isso e depois eu termino a aula. Resposta. Mesmo no reexame necessário, mesmo em reexame necessário, o tribunal é obrigado a conhecer de matérias de ordem pública. E aí, mesmo que isso, no final, acabe prejudicando a situação da fazenda. Então, assim, deixa eu ver se eu fui claro. Então, assim, a regra é de que o reexame necessário não prejudica a fazenda. O reexame necessário é só daquilo que a fazenda sucumbiu. Se houver só o reexame necessário, a situação da fazenda não pode ser piorada. Mas há um risco único, em que a fazenda pode dançar. Qual? Haver alguma matéria de ordem pública cognoscível de ofício e que acabe levando, por exemplo, à extinção do processo sem julgamento. Isso o tribunal tem que conhecer, mesmo em reexame necessário. Tudo bem?
Eu paro por aqui, porque já me avisaram do final lá do nosso horário, mas na próxima aula a gente conclui. Tem muita coisa para falar do reexame necessário, eu não terminei ainda, tá? Então fiquem tranquilos que na próxima aula a gente conclui. Até lá.